Pedro, pelo convite. Eu tenho participado, sim, às vezes fico só nos bastidores aí, né? Mas desde que o link é compartilhado lá no nosso grupo da Capelania, eu tenho divulgado no grupo da Capelania Estadual de São Paulo, na minha regional e alguns outros grupos. Então, às vezes não participo ativamente, mas sempre tenho ouvido, participado. O último sábado foi uma bênção, o sermão do pastor lá do norte, né? Esqueci o nome dele agora, mas foi bênção, sim. É, eu sou a AMM desde 2019, sou um dos fundadores, faço parte do grupo dos fundadores da nossa regional aqui de Fernandópolis. Fernandópolis fica no interior de São Paulo, próximo a uma tríplice divisa de estados, né? Nós estamos a 60 quilômetros do estado de Minas Gerais e a 80 quilômetros do estado do Mato Grosso do Sul. Olha. Estamos a 500 e alguns quilômetros da capital do estado de São Paulo. Somos uma regional que ficou por bastante tempo, quase que sozinha aqui nessa região. Agora, recentemente, Catanduva foi inaugurada. Nós temos Araraquara próximo, dos nossos irmãos Rosália e Marcelo. Fernandópolis fica próximo a um grande centro, que é São José do Rio Preto, a maior cidade aqui da nossa microrregião. Nossa cidade, nossa regional está chegando próximo a, se eu não me engano, se não me falha a memória, a 30 e poucos membros já, dos quais um bom número não são adventistas do sétimo dia. Na nossa regional, nós temos membros da Igreja Católica, que numa outra oportunidade podemos contar o testemunho desses irmãos católicos que adentraram a nossa regional. O que chamou a atenção deles foi uma oração nossa num posto antes de sairmos para uma missão. Eles estavam passando de moto, nos viram orando e se aproximaram, e aí então tiveram o primeiro contato. Temos membros de outras igrejas cristãs evangélicas, pentecostais, e ontem nós estávamos numa missão, numa cidade próxima aqui, com todos esses irmãos. Sou adventista há bastante tempo, de batismo eu tenho já 32 anos, tenho 40 anos de idade, então, assim, o AMM veio para dar aquele upgrade, aquela força, né? Que muitas vezes o cristão adventista, quando entra muito recente, cristão adventista de berço, às vezes não tem aquele ânimo, né? Que o pessoal que se converte tem. O AMM veio para me dar esse ânimo, e graças a Deus hoje eu estou servindo ao ministério como capelão estadual por São Paulo, e também o regional, capelão regional aqui de Fernandópolis, tá? Então, se vierem ao interior de São Paulo e quiserem visitar nossa cidade, estamos de portas abertas aí para receber todos vocês. Bom, agradeço a Deus pelo convite de participar aqui como orador nesta manhã. Peço a Deus que me use como seu instrumento para nós meditarmos nesta manhã de sábado e prepararmos o nosso coração para esse dia com Deus, né? Logo nas primeiras horas. O irmão disse que eu participo lá no nosso grupo, jogando ali algumas gotas, né? É um projeto autodenominado Gotas da Palavra de Deus. Eu compartilho não só na Capelania Nacional, como também na estadual. Já fizemos alguns pequenos grupos no nosso grupo da Capelania Estadual, mas às vezes o nosso pequeno grupo, por ser durante a semana, não tinha tanta adesão por causa do trabalho e tudo mais. Nós estamos estudando aí uma mudança para um outro dia, para não conflitar com esse aqui, com esse grupo aqui. Então, nós estamos estudando aí um outro dia. Então, vamos meditar na palavra de Deus. Se você estiver aí com a sua Bíblia em mãos, com o seu celular em mãos, nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 11 em diante. Nós vamos meditar numa parábola de Jesus, que eu gosto muito de estudar parábolas, porque se nesta manhã nós estivéssemos convidado aí 5 pregadores ou mais para falarmos a respeito da mesma parábola, certamente nós teríamos 5 pregações diferentes a respeito da mesma parábola, porque parábolas nos dão diversas lições importantes e diversas formas de nós estudarmos e aprendermos com as parábolas de Jesus. E a parábola que nós escolhemos para meditarmos nesta manhã
é a parábola do filho pródigo. E na minha Bíblia nós lemos assim, ó. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando então tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Certa vez, um pastor adventista, visitando o Oriente Médio, teve a curiosidade de contar esta parábola para um dos beduínos, né, daqueles povos nômades que vivem ali no deserto, para procurar entender o contexto aí do qual a história foi contada. E ele disse que, ao contar esta parábola para um desses beduínos, né, do deserto, ele se assustou, se espantou com a reação desse homem, desse povo, né, ao ouvir essa parábola. Porque vocês sabem que os muçulmanos, o beduíno, o povo do Oriente Médio, eles são muito passionais, né? Quando eles sentem alguma coisa, eles sentem de verdade, né? A Bíblia já diz, né? Quando eles estão tristes, de luto, eles rasgam as vestes, arrancam o fio das barbas, né? Jogam cinzas. Então, quando eles sentem realmente, né? E diz que ele contando essa parábola, o beduíno falava: não, 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 para, isso aí não existe. Aí então, por curiosidade, o pastor perguntou para eles: escuta, por que essa história que eu contei choca tanto vocês? E aí o guia foi contar o contexto. No Oriente Médio, a figura paterna ela é como se diz, o eixo da família, né? O pai é muito respeitado e para eles é inimaginável, é impensável que um filho, ainda mais o mais novo, chega no pai para pedir uma antecipação de herança. E por que isso choca tanto? Porque lá na cultura deles,
um filho chegar num pai e pedir a antecipação da herança com o pai vivo é o mesmo que ele desejar a morte do pai. Olha só, aqui no Ocidente nós temos aí a possibilidade do pai fazer em vida ainda, né, a, a antecipação da herança, a divisão da partilha, né, dos bens, tal, ainda ficando com usufruto, mas para quando ele vier a faltar, não, a família não enfrente ali a questão do inventário, gaste muito dinheiro e tudo mais. Então aqui para nós isso é normal, mas lá para eles não. Lá um filho chegar no pai e pedir que a herança seja antecipada é ele estar desejando a morte do pai. Por isso o beduíno reagiu de forma tão calorosa, tão forte, disse, não, não pode parar que isso aí não é verdade. E vejam como que no Ocidente, né, Satanás tem trabalhado de uma forma tão forte para desconstruir a figura paterna. Lá no Oriente Médio, o pai é a figura central, é a figura de maior respeito dentro da sua família. E aqui no nosso Ocidente, após a Segunda Guerra, a desconstrução da figura do pai, do líder, né, do esteio da família, foi começar a ser desconstruída de uma forma tão forte, basta nós vermos, por exemplo, nos filmes, nas séries, nos desenhos animados, eu vou dar um exemplo para vocês. Temos aqui membros que estão assistindo que possivelmente se lembram do seriado Ginny é um Gênio, né? Vocês se lembram desse seriado? A figura do pai nessa família, o marido da Ginny, não passava de um paspalhão dentro do seriado, né? Ele era ali o palhaço do seriado. Ninguém levava ele a sério. No filme A Feiticeira, também, o pai era um palhaço, alguém que não merecia respeito. Aí a gente parte aí para os desenhos animados. Se lembram dos Flintstones? Lembram-se da figura do Fred Flintstone e do Barney Flintstones no desenho? Como eles eram patetas, como eles eram palhaços, como eles não tinham respeito nenhum dentro da família? Aí, um pouquinho depois, a família Flintstones representava a família do passado, né, da era da pedra lascada, né, do homem da caverna. E mais para frente criaram então os Jetsons, aquela família do futuro, que os carros voavam, tinham ali um robô que era uma faxineira. O pai daquela família também era um paspalhão, digno de nenhum respeito dentro da família. Então vejam como que o Ocidente está desconstruindo a figura do pai. Hoje, mais recente, nós temos os Simpsons e o Homer é um bobão, né? Alguém palhaço ali, não tem respeito dentro da família, ninguém o leva a sério. Então, nós vemos que a desconstrução da figura paterna foi muito grande dentro do Ocidente, e isso entrou dentro da maioria dos lares, e nós vemos hoje a nossa sociedade como é que está, né? A falta de respeito com relação à figura paterna. Mas para eles, não. É muito forte a questão da paternidade. E outra coisa, faz com que eles não aceitem essa parábola como real, é de que mesmo que o pai, sendo desrespeitado dessa forma como ele foi pelo filho mais moço, se ele não tomasse alguma atitude, seria a responsabilidade do filho mais velho assumir, então, a figura e corrigir o irmão mais novo e chamar a atenção né, promover ali a conciliação. Isso não acontece nessa história. E dentro da cultura dele, se isso acontecesse e o pai não resolvesse essa situação, o filho mais velho não resolvesse essa situação, esse caso cairia para os anciãos da aldeia, os anciãos se reuniriam para discutir o que aconteceu naquela situação. Provavelmente o menino seria julgado e condenado ao apedrejamento por simplesmente ter desrespeitado a figura do pai. Então vejam como que a figura paterna ela é tão forte nessa questão, nessa cultura. Mas vocês já pararam para pensar que essa parábola ela não tem um final? O que será que aconteceu depois que o pai veio para conciliar o filho mais velho, estando ele ali à porta,
o filho para o lado de fora, reclamando que nunca teve ali sequer um cabrito para comemorar com os seus amigos, e o pai ali na porta, filho, você sempre está comigo, mas era preciso nos alegrarmos, nós festejarmos, porque o seu irmão foi resgatado. Mas e aí? Não tem um fim. A parábola não tem um fim. O menino mais velho entrou, festejou, comemorou com seu pai, com seu irmão, não entrou, foi embora, né? Ficou aqui uma situação onde nós não conseguimos concluir algo. A história em si tem uma essência bonita, lições importantes, mas não dá uma conclusão para nós. Né? Muitas vezes vocês já devem ter assistido sermões diversos a respeito dessa parábola, alguém falando a respeito do filho mais moço que gastou absolutamente, não sei o quê, se arrependeu e voltou, e ali estava o pai para recebê-lo. E esse filho, de repente, pode ser aquela pessoa que está ali no seio da família do Senhor, e ele sai para se aventurar, se afasta, apostata, e de repente, num momento, acorda, desperta e volta para Cristo. De repente você já ouviu um sermão onde a figura central é o filho mais velho, que está sempre ali ao lado do pai, né, trabalhando e fica revoltado quando vê que alguém sai, abandona os caminhos do Senhor, vive os prazeres do mundo e quando volta reclama, poxa, eu estou aqui sempre, não tenho reconhecimento. Né? De repente você já assistiu sermões que mostram que a figura central da história é o pai, que está ali de braços abertos, ele representa Jesus e aceita aqueles que saíram e agora estão retornando, aceita aqueles que estão dentro da igreja, que muitas vezes não sabem o que estão fazendo ali e tudo mais. Mas se nós pararmos para meditar nessa parábola, Jesus não deixa nada incompleto. Se ele disse alguma coisa, ele queria dar a nós uma lição importante e não deixaria uma parábola terminar sem que houvesse uma conclusão. E a conclusão não está no fim, a conclusão está no começo. Na sua Bíblia aí, se você for lá no verso 11, qual é a primeira palavra que aparece na parábola? Está escrito ali? Continuou. Se continuou, é porque ele estava dizendo alguma coisa anterior à parábola do filho pródigo. E imediatamente antes da parábola do filho pródigo, se você olhar ali no verso 8, o que é que está ali? A parábola da dracma perdida, a parábola da moeda perdida, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende uma vela, uma candeia, varre toda a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, Jesus diz, continuou, porque anteriormente ele estava dizendo de uma mulher que perdeu uma moeda e fez de tudo para encontrar essa moeda, procurou debaixo dos móveis, quem sabe levantou cama, mesa, geladeira, é lógico que a gente está fazendo aí uma alegoria, né? Os guarda-roupas da casa, os tapetes, varreu, passou um aspirador para encontrar a moeda e quando encontrou, ela se alegrou e festejou com suas amigas. Por que dessa alegria tão grande de encontrar uma única moeda? No contexto do Oriente Médio, as mulheres, quando elas se casavam e saíam da casa do pai, elas recebiam moedas dos pais, moedas de ouro. E até hoje eles trazem como tradição colocar essas moedas, às vezes, costuradas no véu. Vocês já devem ter visto, já, principalmente em novelas e filmes que retratam o Oriente Médio, as mulheres com um véu cheio de moedas, ou então na barra das suas vestimentas. Porque essas moedas, elas são uma garantia de vida para essas mulheres. Se por um acaso elas se casam e o marido, naquela época, um contexto de muitas guerras e batalhas, fosse chamado para uma guerra e nessa guerra ele morresse e não pudesse voltar para casa, as moedas que ela ganhava dos pais eram a garantia dela voltar para a casa do pai ou para a casa de algum familiar e não ficar desamparada no momento da sua viuvez. E por que essa alegria dela ter encontrado uma só? Porque ela encontrou a garantia da sua salvação. Mas conseguimos concluir a parábola do filho pródigo estudando a parábola da dracma perdida? Não conseguimos concluir ainda. E olha que quando nós olharmos na primeira palavra
da parábola da dracma perdida diz ou, uma interjeição, né? Ou, quer dizer o quê? Que se vocês estivessem aqui comigo e alguém entrasse aqui agora e eu falasse assim, ou então, a pessoa já entenderia que antes desse meu ou então, alguma coisa foi dita anteriormente. E se nós vermos na nossa Bíblia que anterior à parábola da dracma perdida, existe uma outra parábola no verso 3, que é a parábola da ovelha perdida. E lá no verso 3 diz assim, ó, então lhe propôs Jesus desta parábola, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as outras 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, alegria, e indo para casa, se reúne com os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, todo um contexto anterior à parábola do filho pródigo para que Jesus nos ensine algumas lições. Ele contou uma parábola de uma ovelha, de um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma e sai atrás dessa única ovelha, deixando para trás as outras 99, porque para ele aquela que se perdeu é tão importante quanto as outras 99. A pergunta que eu quero falar para vocês é o seguinte: uma moeda sabe que está perdida, sim ou não? Uma moeda não sabe, ela não tem consciência de que ela está perdida. E a ovelha sabe que está perdida, sim ou não? A ovelha sabe que está perdida. Por exemplo, se você abre, a gente cuida tão bem dos nossos animais de estimação, teu cachorrinho, e aí você dá a melhor ração, dá a melhor comida, manda dar banho, faz a tosa dele, ele é muito bem cuidado, né? Um animal saudável. E aí, quando você abre o portão, na primeira oportunidade, o que ele quer fazer? Ele quer sumir, né? E muitas vezes nos dá aquela vergonha de ter que correr pela cidade, pelas ruas, para pegar o cachorrinho de volta. Só que quando ele se perde, o cachorrinho sabe que está perdido? Sim ou não? Sabe que está perdido. Ele tem a sensação de perda porque ele está longe da sua casa, da onde ele é bem cuidado, da onde ele é bem tratado. Então ele tem a consciência de que está perdido. Olha quantas lições nós já conseguimos aprender até aqui. Mas nós conseguimos concluir, tirar uma conclusão da parábola do filho pródigo, sim ou não? Ainda não. E agora nós vamos entender que a conclusão da parábola do filho pródigo não estava no final, estava no começo. Porque anteriormente, a parábola da ovelha perdida, se você olhar lá no verso 3, diz: então lhe propôs Jesus esta parábola. Quer dizer, Jesus estava falando alguma coisa e agora começou a propor uma nova ideia. E anteriormente à parábola da ovelha perdida, no verso 1, o subtítulo do capítulo diz: Jesus recebe pecadores. E lá no verso 1 diz: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este aí recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe propôs algumas parábolas. É como se Jesus estivesse dentro de uma casa, recebendo ali publicanos, que eram os coletores de impostos, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Jesus estava recebendo ladrões, Jesus estava recebendo prostitutas, Jesus estava recebendo a escória da sociedade. E então, os líderes religiosos, percebendo que Jesus estava reunido com essas pessoas em um lugar, numa casa, foram imediatamente questioná-lo. Escuta, você está recebendo esses pecadores, você está recebendo esses homens, essas mulheres, que não têm nenhum tipo de respeito dentro da sociedade? Aí Jesus olha para eles: escuta, vou contar 3 historinhas para vocês. Era uma vez um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Então conta para eles a parábola da ovelha perdida. Eles ainda não entendendo o que Jesus quis dizer, Jesus diz: olha, vou te contar uma outra historinha. Uma mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma. E ela fez de tudo para encontrar essa moeda. E se alegrou demais quando encontrou essa moeda perdida, assim como o pastor se alegrou demais ao ter encontrado a sua ovelha perdida.
Eles ainda não entendendo o que Jesus queria dizer, falou assim: vou te contar uma terceira historinha. Era um pai que tinha 2 filhos, e o mais moço pediu antecipação da herança, pegou o dinheiro e saiu para gastar dissolutamente. E aí ele, não tendo mais o que comer, porque gastou todo o seu dinheiro, voltou para casa e o pai estava lá para recebê-lo. E também o outro filho que estava dentro de casa e mesmo assim não havia compreendido o porquê da razão do seu pai receber o seu irmão. Na parábola perdida, um filho que estava perdido lá fora e um filho que estava perdido dentro de casa. Mas como que o filho mais velho estava perdido dentro de casa? Se você observar na parábola do filho pródigo, quando o filho mais moço pediu antecipação da herança para o seu pai, olha o que o texto do verso 12 diz. E o pai, e o moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o que diz aí? E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais velho também recebeu parte da sua herança e estava tão perdido quanto o filho mais moço que saiu para casa. A diferença é que o filho mais moço era autêntico e saiu, foi embora. O mais moço ainda ficou dentro de casa. Então, nós estamos vendo aqui situações semelhantes. Um perdido fora de casa, um perdido dentro de casa. Uma moeda perdido dentro de casa, não sabendo que estava perdido. Uma ovelha perdida fora de casa, não sabendo que estava perdida, mas não sabia como voltar. E Jesus então olha para os fariseus e escribas. Olha, estou diante de vocês e aqui dentro existem pessoas que estão perdidas e estão perdidos dentro da casa, mas estão aqui comigo. Vocês estão aí fora, perdidos do lado de fora, nem sabendo que estão perdidos. Um filho perdido fora, um filho perdido dentro. Uma moeda perdida dentro, não sabendo que está perdida. E uma ovelha perdida lá fora, sabendo que está perdida e não sabendo como voltar. Conseguem compreender, então, qual é o motivo da parábola do filho pródigo? O que Jesus estava querendo ensinar para aqueles pseudo-religiosos, religiosos da boca para fora? Ele estava feliz porque estava recebendo pecadores que estavam perdidos, mas estavam ali, nos seus pés, ouvindo o que ele tinha para dizer, buscando a salvação. Enquanto aqueles homens que estavam na porta, do lado de fora, murmurando e questionando Jesus, sendo os doutores da lei, sabendo das leis, sabendo da Bíblia, né, não reconheceram que ali estavam diante de um mestre que estava buscando salvar. Mas por que eles estavam questionando Jesus? Porque Jesus, a sua tarefa principal quando esteve aqui nessa terra foi ressocializar pecadores. Ele ressocializou doentes, colocou de novo na sociedade ladrões, colocou de volta na sociedade prostitutas, colocou de volta na sociedade pessoas doentes que agora estavam curadas. E isso estava incomodando os religiosos daquela época, porque para se manter a sua religiosidade, a sua máscara de religioso, é preciso que existam pecadores para que eles se sintam superiores a esses pecadores. E quando Jesus começa a ressocializar esses pecadores, eles começam a ver que eles estão em tal pé de igualdade quanto aqueles que estavam dentro da casa. Queridos, para concluir aqui a nossa meditação desta manhã, porque já estamos a 1 minuto para encerrar. Pode ser que nesta manhã eu esteja falando para alguém que seja como um filho mais moço, que está perdido lá fora no mundo e ainda não percebeu que precisa voltar. Pode ser que nesta manhã esteja falando para alguém que está como o filho mais velho, recebeu a herança, está dentro de casa, mas não sabe que está perdido, assim como seu irmão mais moço. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que é assim como uma moeda, que está perdida dentro de casa. Não sabe que está perdido, mas o pai está fazendo de tudo para reencontrar você. Está levantando os móveis, está varrendo debaixo dos móveis, está procurando minuciosamente para te encontrar. Pode ser que nesta manhã eu esteja falando para alguém que seja como a ovelha perdida, que está perdida lá fora no mundo, sabe que está perdido, sabe que está longe do lar, mas não sabe como voltar. E neste momento, o Salvador, o seu pastor, está correndo atrás de você para te encontrar, colocar nos braços e trazer de volta para a sua casa.
Sabe, meus queridos, eu não sou um salva-vidas, eu nunca precisei da ação de um salva-vidas, de um guarda-vidas na praia ou numa piscina, mas uma coisa eu sei: se eu estiver me afogando, a única coisa que eu devo fazer é não atrapalhar a minha salvação. Não atrapalhe a sua salvação, deixe que Jesus te salve. E muitas vezes, dentro desse nosso ministério, nós vamos nos deparar com pessoas que são assim como nós, ovelhas perdidas, ou moedas perdidas, ou filho pródigo perdido lá fora, ou filho mais velho perdido aqui dentro. Estamos todos no pé de igualdade. Nós não somos todos um superior ao outro. Nós somos muitas vezes como aqueles fariseus e escribas, questionando Jesus. Escuta, por que é que está trabalhando para salvar essas pessoas aí, ressocializando essas pessoas pecadoras, se sentindo superiores, maiores, mais importantes do que qualquer outro? Mas nós não somos assim. Somos todos pessoas totalmente dependentes. E se Jesus quer nos salvar, deixe ele nos salvar, deixe ele te salvar, deixe ele salvar as outras pessoas com a qual você está sendo chamado para ser um instrumento de salvação. Eu espero que você, ao ouvir essa mensagem, tenha compreendido qual é o real motivo de Jesus ter contado a parábola do filho pródigo, porque ele estava pregando para dois grupos de pessoas, perdidos dentro de casa e perdidos fora de casa. Deixe o Senhor salvar você, salvar a sua família. Não atrapalhe o trabalho de salvação que o Senhor está oferecendo para você e para mim hoje. Porque nós estamos vendo que Jesus está voltando, os sinais estão todos aí, né? Está mais do que claro que o mundo está dando todos os sinais de que a volta de Jesus está muito próxima. Então vamos parar de brincar de sermos cristãos, vamos tirar as nossas máscaras, nos despir dos nossos preconceitos e vamos trabalhar para que Jesus volte logo. Vamos abreviar a volta de Jesus através do trabalho pelo qual foi confiado a nós, o ministério AMM. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que tenhamos um sábado feliz na sua companhia. Deus abençoe você. Muito obrigado mais uma vez, irmão Pedro, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com todos nós nesta manhã. Nós é que agradecemos aí a tua disponibilidade, tua vontade e se preparado para uma linda mensagem como essa. É uma mensagem realmente muito edificante para nós. Peço que você ore para nós agora aí, e a gente encerra então a participação da manhã aí. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque sentimos a tua presença no meio de nós nesta manhã de sábado e procuramos iniciar o nosso sábado buscando a tua face. Que tenhamos um dia feliz na sua companhia, que esse dia seja usado por nós para louvarmos e engrandecer o teu santo nome, lembrando da tua criação e do teu cuidado e manutenção de nossas vidas. Abençoe cada um aqui representado, o seu estado, a sua cidade, a sua regional, e nos traga, Senhor, felizes para um próximo encontro no próximo sábado, porque sabemos que este grupo não vai entrar em recesso. Então, no próximo sábado, que sejamos acordados por ti, para iniciarmos mais um sábado na presença do Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos dê um sábado feliz na tua companhia, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aí. Vou desligar o gravador aqui.